Hi guys, seja bem-vindo. Esse é o Comunicar-se e o tema de hoje é conversas difíceis. Então, para introduzir esse tema que foi tão pedido por vocês, várias pessoas pediram para eu falar um pouquinho sobre conversas difíceis e eu resolvi trazer um pouco sobre uma experiência que eu tive não muito tempo atrás. Eu tive essa experiência com uma amiga. Eu precisava conversar com ela, era uma conversa difícil. Eu não gostaria de perder essa amizade. É alguém importante para mim. Então a gente tenta conversar de uma forma empática. E para introduzir um pouco disso hoje, eu resolvi também trazer um pouco sobre o budismo. Eu venho estudando budismo e o budismo, ele ensina, tem um caminho que ele ensina que é o caminho óctuplo do budismo. O que significa esse caminho óctuplo do budismo? Eu vou ler todos os tópicos para que vocês consigam lembrar depois, você vai ver que vai fazer muito sentido o que eu vou falar, essa conexão aí. O caminho óctuplo do budismo, ele fala de 8 coisas que a gente deveria prestar mais atenção na nossa vida. A nossa consciência, ficar atento, presente, consciente do que estamos fazendo. A nossa ação, o que estamos fazendo em si, a ação. A nossa intenção, qual é a intenção na hora que você vai falar, qual é a intenção no que você vai fazer. O modo com que você vive sua vida, que também é muito importante. A fala correta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A concentração correta, o esforço que nós fazemos para conquistar alguma coisa, essa coragem que vem com o esforço, porque muitas vezes não é apenas o esforço que está envolvido ali, e a compreensão. Então é isso, a consciência, a ação, a intenção, o modo de vida, o esforço, a concentração, a fala e a compreensão. Por que eu quis trazer um pouco do que eu estou estudando agora? Porque faz muita conexão com o que nós vamos falar de conversas difíceis. Tem vezes que a gente quer fugir da conversa. Normalmente, se é uma conversa difícil, a gente fala, ai, deixa para depois, ai, deixa para um dia que eu consigo, ai, hoje eu não estou bem. Então, muitas vezes, nós mulheres principalmente, temos que realmente escolher o momento certo para falar. É claro que se eu estou no meu ciclo, no meu período menstrual, no meu ciclo, onde eu sei que eu não tô legal para falar, eu tô introspectiva, eu tô com dor, eu não vou conseguir falar bem. A energia da mulher desse período, principalmente nesse período muito próximo à nossa menstruação, é um período que a gente não tá muito legal para comunicar externamente. É um período que é melhor mesmo a gente se recolher. E o budismo traz isso, ele traz de qual é o momento que você vai escolher para a fala. E quais as palavras você vai escolher para a fala. O budismo diz que é melhor a gente ficar em silêncio do que falar se não tem necessidade. E o budismo traz muito essa coisa da fala com harmonia, que é um pouco do que eu vou ensinar para você hoje, que é essa fala com harmonia. Eu queria que você refletisse no que você fala, as palavras que você usa. Você fala e gera harmonia nos relacionamentos? Você gera resolução? Você gera honestidade? Ou quando você fala, você tem gerado sofrimento, dor, mentira, estresse? Eu quero que você comece a pensar nesse ponto, o que eu gero com as palavras que eu uso, com a fala que eu tenho. Porque dizer a verdade em momentos inconvenientes nem sempre vai te ajudar. Então, além de a gente falar, a gente tem que escolher o momento para falar. E esse momento, ele tem que ser um momento que seja ideal, principalmente observando o seu corpo, observando como você está, qual processo você está vivendo. É claro que tem conversas difíceis que não podem ficar para depois. Então, por isso que eu trouxe esse episódio. Muitas pessoas falaram, eu não sei como falar, não sei como começar, iniciar uma conversa difícil. Então, eu vim te falar que existe sim essa dificuldade em nós de começar uma conversa difícil e que tá tudo bem.
Porque conversas difíceis são difíceis. E elas têm que existir. Muitas vezes a gente não quer ter que fazer porque dá trabalho, porque é cansativo. Mas, na verdade, o que você está fazendo, se você faz no momento certo, na hora certa, pode ser de grande libertação para você, para o seu corpo, para a sua alma. Então, as conversas difíceis, sempre tenta observar a partir de agora o que você consegue ver de bom nas conversas difíceis e o que você consegue ver de desafio nas conversas difíceis e como que você vai fazer isso. Como que você começa uma conversa difícil? Escolhe um momento. Escolhe um momento ideal para falar sobre. Se é uma conversa difícil, provavelmente ela vai ser com alguém que você ama. A gente não vai ter uma conversa difícil com alguém na rua. A gente vai ter conversas difíceis com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos melhores amigos, com o nosso marido, com a nossa esposa. Então, a gente também está falando de relacionamento. E para começar uma conversa difícil, o ideal é que você primeiro, reflita sobre isso em silêncio. Qual que é a sua intenção? O que está vindo para você na sua consciência que tem te incomodado, que tem mostrado que você tem que ter essa conversa? Quais as palavras que você vai usar? Primeiro você vai fazer isso. Primeiro você vai sentar em reflexão. Você pode ir no parque, sentar no parque. Você pode ir na praia, sentar na frente do mar. Você vai refletir, você vai colocar uns pontos que são importantes. Qual que é a minha intenção falando isso? O que eu quero transmitir? O que eu quero gerar? Essa conversa, ela vai gerar algum benefício para esse relacionamento que eu tenho? Se sim, se você passou por esses filtros e você viu que sim, essa conversa é importante eu ter essa conversa por esse e esse motivo. Então sim, você vai ter essa conversa, mas você vai escolher o momento de ter a conversa. E outra coisa que também muitas vezes a gente acaba fazendo é na impulsividade, a gente acaba falando coisas que a gente não gostaria e depois a gente não volta para pedir desculpa para a pessoa ou para a gente falar desculpa por aquele dia. Pronto, acabou. Sendo que isso deveria ser uma conversa difícil. E quando eu falo de conversas difíceis, é porque você vai ter que chamar o outro, falar com a pessoa, olha, tal pessoa, nesse dia, nessa hora, eu queria conversar com você, pode ser? Você consegue conversar comigo? Sim, amanhã à tarde a gente pode conversar sobre isso, claro. Então você vai sentar de frente para a pessoa, você vai olhar no olho dela e aí sim você vai escolher as palavras de uma forma mais consciente. Tá vendo que eu falei dos 8 caminhos óctuplos do budismo? O caminho óctuplo é isso. São 8 meios da gente começar a pensar sobre. Então, quando você vir falar com a pessoa, você tem que avisar que você vai falar sobre. Você tem que realmente marcar, sentar na frente dessa pessoa e olhar para o olho dela e escolher as palavras. Como que a gente escolhe a palavra? Geralmente você vai ter que estudar um pouquinho sobre comunicação não violenta, ou eu posso fazer um episódio também falando sobre comunicação não violenta. Os steps da comunicação não violenta, basicamente, eles te mostram como você pode fazer um passo a passo para que você consiga compreender e seja compreendido de uma forma mais pacífica, mais amorosa. Então, eu vou contar aqui uma história do que aconteceu na minha própria vida, para que a gente consiga contextualizar isso tudo que eu estou trazendo de conteúdo. Por exemplo, a minha amiga, ela precisou ir no Brasil por um motivo pessoal, ela tinha que ver o pai tá doente e tudo mais. Eu me ofereci, na verdade, para ficar com os cachorros dela, porque a gente é amiga e a gente se ajuda muito. Então, vamos lá, vou ficar com os cachorros dela. Quando os cachorros dela chegaram, e eu comecei a ficar com eles nos primeiros 2, 3 dias, isso começou a me incomodar muito, porque eu parei de ter tempo para mim. Os cachorros dela demandam muito cuidado. Ela cuida deles de uma maneira com que dá para ver que tem muito amor. Só que como ela não estava aqui, eu comecei a ter que fazer isso por ela. E foi muito desafiador para mim ter que entender que eu não tinha pensado no trabalho que aquilo ia me dar,
no momento que eu estava passando na minha vida. Eu estava com 2 novos trabalhos, eu estava com vários novos clientes, eu estava fazendo muita coisa nova ao mesmo tempo. E isso começou a ser overwhelm, a gente fala em inglês overwhelm. Eu comecei a ficar muito cansada, minha cabeça começou a ficar extremamente cansada, porque os cachorros também estavam comigo, então era muita coisa nova ao mesmo tempo. Isso demorou para mim umas 2, 3 semanas para eu pensar e ter clareza do que eu estava sentindo. Então tá tudo bem que o processo demore para você entender o que você está sentindo primeiro. Então, até eu aceitar e entender que os cachorros estavam tomando muito meu tempo, que eu não estava tendo tempo mais para mim como eu gostaria de ter, várias coisas que eu comecei a ver que começaram a me incomodar porque eu não tinha tempo para fazer. E como eu tinha que cozinhar para os cachorros comem comida como nós. Então eu tinha que cozinhar não só para mim e para o meu marido, mas para os cachorros. E eu comecei a ver que isso começou a ficar muito cansativo para mim. Por mais que eu tenha tentado olhar com a visão do mindset de resolução, o que eu posso fazer? Comprei sim comida, vegetais, de uma maneira com que era mais fácil, mais simples de fazer, de preparar e tudo isso. Eu deixava a comida preparada para 2, 3 dias, mas mesmo assim eu estava cansada. Mesmo assim, quando ela voltou, eu tinha que falar com ela o que eu estava sentindo, porque era verdade. Não adianta eu falar só com ela assim, não, foi maravilhoso, eles são ótimos, tá tudo bem. Porque não foi isso que aconteceu. Não ia ser a verdade. E se eu guardasse o que eu estava sentindo, provavelmente eu ia ficar com dor de garganta, eu ia ficar doente, eu ia perder uma amizade, porque eu percebi que se eu não falo com ela a verdade, eu ia me afastar dela. Porque quando a gente fica com raiva de alguém, por algum motivo, e a gente guarda, e a gente não pensa como eu vou falar, preciso ter essa conversa, preciso explicar para minha família isso, a gente fica guardando, a gente vai ficando doente. Então foi aí que veio essa decisão de eu preciso conseguir ter uma fala de uma forma harmônica para que ela não se sinta culpada, porque a culpa não foi dela. Então, quando ela voltou do Brasil, ela veio aqui em casa pegar os cachorros e a gente sentou para tomar um café, almoçar juntas. E foi aí que eu vi um bom momento para conversar com ela, porque eu estava numa mesa que só tinha eu e ela, num lugar silencioso que a gente iria conseguir conversar. E foi aí que a gente se olhou e ela me perguntou: como é que você tá? Eu falei: estou extremamente cansada. E ela falou: por quê? Eu falei: muita coisa nova ao mesmo tempo. Não foi os cachorros, não foi uma coisa só. Quando eu me dispus a ficar com os cachorros, eu estava em outro momento da minha vida. E aí agora, com tudo novo, né, eu mudei de região, aí eu vim para um lugar bem mais longe, eu não tenho família, não tenho amigos aqui, e aí tudo isso juntou com trabalhos novos, com pessoas novas, falar inglês todo dia, ser fono numa clínica que eu já estou atendendo 15 clientes por semana, mudou muita coisa que mudou e muita coisa nova ao mesmo tempo. E foi aí que eu quis falar com ela, então eu escolhi as palavras, eu escolhi o momento para ter essa conversa difícil. Porque a gente tem que escolher. E aí, como que eu fiz essa conversa? Eu vou falar como foi para mim. Eu segui o passo a passo da comunicação não violenta e eu falei com ela: olha, para mim, eu senti que eu fiquei extremamente cansada. Eu senti que eu fiquei sem tempo para mim. Eu senti que eu não consegui estudar como eu gostaria e como eu gosto. Eu gosto de estudar todo dia pelo menos 1 hora. Então, o tempo que eu tinha, que antes eu usava para mim, agora eu comecei a usar com os cachorros. E isso foi sim difícil para mim, isso foi desafiador, porque eu me vi numa situação nova, onde eu tive reações novas, mas que também foi um aprendizado. E aí ela falou: ai, me desculpa. Eu falei: olha, não precisa pedir desculpa, porque é só uma conversa que eu gostaria de expor o que eu senti com honestidade. Então, não adianta muitas vezes a gente culpar, a gente achar que é culpa do outro, conseguir falar de uma forma correta, adequada, tentando entrar no equilíbrio, no caminho do meio, na harmonia, de ver que a responsabilidade é sua e do outro, não existe uma responsabilidade só do outro ou só sua. Isso eu acho que é muito importante. Então, na hora que você vai ter uma conversa difícil, provavelmente dá esse medo, né? A gente começa a ficar com esse medo de como eu vou falar, o que eu vou falar e como a pessoa vai reagir. Mas o que eu quero te trazer é: você não precisa ter medo de como a pessoa vai reagir.
Você precisa ter medo do que você controla. Você precisa ter medo de como você fala, o momento que você escolhe para falar e as palavras que você escolhe para falar. Você não tem que ter medo do outro, porque o outro é o outro. E quem vai ter que lidar com o outro é o outro. Quem vai ter que lidar com as emoções e sentimentos dele é ele mesmo. Então, a vida está aqui para mostrar para nós que nós temos que lidar com o nosso próprio sentimento, com o nosso próprio ego, com nossos próprios pensamentos e nós temos esse direito, esse poder, nós temos esse poder de lidar conosco. Então a gente não tem como saber a reação do outro, a gente não tem como ter uma ideia do que o outro vai fazer. Nesse momento da fala, a sua intenção tem que ser clara de que eu quero falar porque é a minha verdade. E que eu sei que como eu gosto de você, como eu tenho um relacionamento com você, isso é importante para mim eu colocar na mesa. Eu sei que muitas vezes é desafiador, mas quando você consegue falar o necessário de forma eficiente e ter mais tempo para refletir no que você vai falar, refletir em silêncio, isso vai te ajudar muito. Tentar encontrar esse caminho do meio de como eu vou falar sem julgar, sem colocar a responsabilidade só em uma pessoa. E aí você vai chegar nessa pergunta que eu te fiz. O que você fala? Como você fala? Gera amor? Gera harmonia? Gera respeito? Gera bons relacionamentos? Benefícios para esses relacionamentos? Ou o que você fala está gerando dor, sofrimento, estresse, brigas? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para você, porque a sua fala ela pode agregar, agrupar, ela pode ser amorosa, ela pode unir, ela pode harmonizar, ela pode transmitir o que você quiser, mas só depende de você. E falar é uma prática. Se você não pratica e se você nunca ouviu falar sobre isso, provavelmente vai ser algo novo. E tá tudo bem ser algo novo. Se você fala, não sei, mas quero aprender, fica seguindo pessoas que dão palestras sobre comunicação não violenta. Vem nesse podcast, ouve o que a gente está falando aqui. Tenha mais consciência, tenta compreender essa coisa nova que você está aprendendo. Tenta colocar em prática por um tempo na sua vida. Porque a fala é prática. E a fala você só vai melhorar praticando. Não adianta falar para você que a sua comunicação vai melhorar sem prática, porque é uma mentira. E quando você faz mais silêncio e tem mais esse tempo de reflexão, você vai conseguir ter mais clareza, você vai conseguir ter clareza e lucidez, você vai estar mais presente, consciente, e a sua fala vai conseguir ficar mais fluida, mais calma, você vai conseguir pausar melhor. Quando você está bem, você vai conseguir falar bem. Agora, se você está o caos, se a sua mente está o caos, se o seu corpo está o caos, provavelmente você vai tirar do coração o que está na sua mente, o que está no seu coração, que é o caos. E você vai acabar gerando impulsividade, estresse. Ao invés de gerar amor e conexão e agrupar e unir, a gente às vezes vai para o outro lado. Então, conversas difíceis precisam existir. Você precisa fazer elas. Tenha esse tempo para refletir, para pensar, para anotar pontos do que você quer falar. Pense na sua intenção, na sua compreensão, nas palavras que você vai usar e consiga falar com clareza, consiga falar a verdade. A verdade e a honestidade é que vão trazer mais amor para os seus relacionamentos e mais respeito. Esse episódio vai continuar. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre comunicação não violenta e comunicação invisível. Então, quando eu trouxer mais sobre esses temas nas próximas semanas, você vai começar a entender um pouco mais. Eu vou fazer meio que uma sequência aqui de episódios para que você entenda um pouco melhor essa conversa difícil, como lidar com isso e como fazer e colocar em prática. Então, isso vai continuar nas próximas semanas, é uma complementação do que nós falamos hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com a sua família, com amigos.
e não corra de conversas difíceis. Sente e converse como um adulto que você é. Até mais!